A gente estava falando sobre neurociência e a relação com a educação, né, professora? E para quem pegou o programa de agora, né, a gente está falando de um tema que é super importante, que tem ficado mais forte na área da educação. Então, eu queria só, novamente, a senhora tocou num ponto que era uma das nossas questões, minha e da Márcia, a respeito da formação do professor, já que a gente está falando de neurociência aplicada à educação, né? A gente gostaria até de estar falando muito mais, mas eu queria uma visão, né, sua, que tem uma visão, inclusive, de América Latina, de América, né, talvez de mundo, como que tem sido incluído essa questão? Porque precisa de ter um entendimento por parte do professor desse funcionamento, né, do cérebro, de tudo que a senhora já falou no início, né, para ele compreender, inclusive, suas práticas, né, melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. Como que isso tem sido incluído na formação inicial? Tem existido resistência? Como que funciona? Olha, eu tenho quase 30 anos nesse caminho. Eu me lembro a primeira vez que eu falei do cérebro humano para educadores, entraram na minha conferência 120 educadores, e depois do cafecito só voltaram 30. Menos mal que mudou agora o panorama, né? Sim, a gente olha que existe muito interesse por parte dos educadores como pessoas, como indivíduos, a entender mais o que a neurociência pode trazer para o sistema educativo. Mas ainda existe muita resistência dos sistemas educativos dos países a trazer um diálogo entre diferentes disciplinas. É muito bom a gente ressaltar que a neurociência nos últimos anos ela se ramificou, né? Existem agora 4 ramas da neurociência que são muito importantes para o sistema: neurociência cognitiva, neurociência social, neurociência emocional ou afetiva e a neurociência educacional, que se está construindo, é um campo emergente, essa neurociência educacional, o que ela busca? Entender as bases neurobiológicas da aprendizagem, para entender quais seriam, a partir dessas bases neurobiológicas, qual seria a melhor proposta de ensino. Então, existe ainda resistência, não? Porque para você juntar ciências necessita uma visão não só multidisciplinária, existe a necessidade de uma visão transdisciplinária, porque a transdisciplinariedade é diferente e muito superior à interdisciplinariedade, não? E a multidisciplinariedade, que nós três somos 3 ciências diferentes e para interactuar nós falamos na medida do necessário. Para a visão multidisciplinária, nós nos juntamos para atender um determinado fator, você coloca da sua parte, você da sua e eu da minha. Mas a transdisciplinariedade, os 3 estamos parados, juntando as nossas ideias antes, transformando nossas ideias em uma nova ideia para poder recém-atuar. Então, a transdisciplinariedade custa muito, de largo tempo, não? E afeta estruturas e padrões que estão profundamente arraigados nas mentes de algumas pessoas que lideram. Mais ainda, que nós estamos vendo em América Latina, muitos líderes que estão dentro dos ministérios da educação vêm da área da economia e não vêm da área da educação. Então, trabalham com pressuposto por resultado, né? Chegam às metas mirando os resultados. E, claro, a gente tem que ter um muito bom emprego do dinheiro público, mas a gente tem que ter pessoas especializadas na área também para fazer com que isso cresça. Então, por isso que enlentece um pouquinho o processo de transformação da formação inicial do educador. Dizem, está tudo bem, está caminhando bem, vamos renovar, mas não temos a necessidade de fazer uma revolução pacífica nessa proposta de formação inicial do educador. Mas a minha pergunta que eu faço, nós com a nossa Associação Educativa para o Desenvolvimento Humano, eu tenho um laboratório de investigação também, neurociência educacional. Nós trabalhamos com diferentes laboratórios dos Estados Unidos, da Finlândia, de diferentes lugares, e a gente tem algumas perguntas e respostas para os ministérios de educação de diferentes países onde nós trabalhamos,
que não sempre são bem aceitas. Porque uma das perguntas que eu faço é, por exemplo, se você dirige um carro, se o seu carro ou uma moto, se o seu carro ou moto deixa de funcionar, aonde você leva seu carro? Na oficina mecânica, não? E por que levas esse seu carro a um mecânico? Está com problema. E por que levas a este mecânico? Porque ele é um especialista naquela situação. Exatamente. Ele é o especialista. Se você tem um problema de dentes, aonde você vai? No dentista. Por que você não vai no médico, no clínico geral? Se é da área de saúde, porque você vai no clínico geral e vai no dentista? Porque aquele é específico para tratar os dentes. Exatamente. Então, eu como mãe, eu como mamá, eu quero que o meu filho entre a um sistema educativo onde ele aprenda. Então, eu estou deixando meu filho nas mãos de quem eu acho que sabe o que significa aprender. Mas eu pergunto para os educadores, qual é o motor do carro? Qual é como funciona o dente? Como funciona o motor? Como funciona o cérebro? Ou seja, qual é o órgão que aprende? É o cérebro. Então, eu estou deixando meu filho na mão de uma pessoa que não entende como funciona esse órgão que aprende. Então, é isso que a gente fala. É uma pergunta tão lógica, porque se eu quero fazer uso do último modelo de celular, se eu quero usar um remédio para melhorar a minha saúde, o mínimo que eu faço é entender como funciona esse remédio em mim, como funciona esse celular. Então, como é que um educador, hoje, 2019, onde as investigações que mostram como o cérebro aprende, quais são os fatores que fazem com que esse cérebro aprenda de uma forma mais efetiva, quais são os fatores que estropiam, não sei como se diz, estropiam o processo de aprendizagem, que atrapalham o processo de aprendizagem, como um educador não vai ter isso na sua mão? Então, é uma questão de lógica. Não, é uma questão, inclusive, que a gente poderia ficar aqui 3 horas falando dessa questão. Porque, infelizmente, né, Ana, isso não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade de mundo mesmo. Total. Né? A gente vê uma desvalorização, isso entra em outros campos também, né? De desvalorização da formação docente, né? E até mesmo, você citou que a nossa pergunta foi nessa questão da formação inicial, do fechamento desses sistemas para abertura em cima. A gente estava conversando antes, né, Márcia, sobre como que é trabalhada essa questão da psicologia na formação e e talvez seja por isso que a gente tem sistemas ou escolas ou de forma individual professores que se fecham para essa abertura, para esse reconhecimento de que a sociedade mudou. E as práticas, às vezes, ficam um pouco... Na verdade, eu acredito que a neurociência está vindo incomodando. Ah, claro. Não é? Ela está incomodando os empresários, está incomodando os profissionais da área de educação. Porque, na verdade, as pessoas precisam buscar. Né? Elas precisam estudar, elas precisam buscar o entendimento dessa máquina que eles trabalham, né? Hoje em dia não se aceita mais você receber aquele aluno como se você fazia lá há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, e o aluno tem que aceitar daquele formato que era a escola tradicional. E te trazer uma maçã toda vida. E aí os alunos hoje, eles questionam, eles têm uma movimentação diferente, e aí nós estamos entendendo que os alunos hoje estão cheios de problemas. Mas eles não estão cheios de problemas. Talvez o problema esteja na gente. Eu acho que, né, com essa conversa toda, eu estou chegando a essa conclusão, João. Talvez o problema seja da gente, que a gente não consegue entendê-lo. Nós não estamos entendendo o funcionamento dessa máquina. E nós estamos achando que aquela máquina que a gente acha que entende está com problema. Ela não está com problema. O problema ela mudou a máquina, inclusive. Né? A máquina mudou e nós não percebemos. Sabe que um reporteiro me perguntou, creio que em Paraguai, não me acordo do país que eu estava, me perguntou, Ana, você não viu que nos últimos anos aumentou muito o índice de problemas de aprendizagem? Aí eu disse para ele, não tanto como o índice dos problemas de ensino. Eu creio que aumentaram mais os problemas de ensino que os problemas de aprendizagem, porque você não está entendendo a geração que está vindo, você está tendo uma geração com desenvolvimento diferenciado, você está tendo adolescentes nas nossas aulas que estão expostos à tecnologia, expostos à droga, expostos à ansiedade, à depressão. Então, o que tem que trocar
a forma de ensinar a esses adolescentes, porque você não pode dizer ao adolescente, tira a ansiedade que você está sentindo e senta na aula e esquece de tudo. Não, você tem que ensinar esse adolescente como encontrar formas de autorregular essa ansiedade, que faça bem para ele primeiro como indivíduo e depois para ele como estudante, porque o que a gente busca fazendo neurociência educacional, isso é bem importante a gente ressaltar. A neurociência é uma palavra enorme e tem um corte clínico também por de trás disso. E o que a gente está tentando fazer é trazer todas as investigações em neurociência que são aptas e próprias para o contexto educativo. Por isso que nos últimos 20 anos, esse grupo em Harvard, nós formamos um grupo muito incrível de pessoas que nos encontramos todos os anos em diferentes eventos, em diferentes cidades, que a gente veio empurrando e forçando a que as sociedades de neurociências nos diferentes países criassem o capítulo educação. Então, começou a falar-se já da neurociência educacional. Existem muitas terminologias que são puros mitos. Neuroaprendizagem, neurodidática, neuro qualquer coisa, isso é pura balela, não? A neurociência educacional é o que se está construindo para fusionar. E é muito importante a gente ver uma coisa também. Nos últimos anos, até a minha forma de formar mudou. Porque no início a gente só dizia, a neurociência diz ao sistema educativo. Mas quando a gente decide formar a neurociência educacional, a gente não pode dizer a neurociência diz ao sistema educativo. A gente tem que dizer a neurociência e o sistema educativo dizem tal coisa, juntos. Porque a gente pode investigar como funciona o cérebro de 15 adolescentes num laboratório, um ambiente controlado, mas o ambiente natural desse adolescente são de companheiros de mais 30 ou 40 adolescentes dentro da aula. Então, desde o laboratório, eu posso sugerir o que se pode fazer com esse adolescente, mas é o educador que vai construir, junto com essa evidência científica, qual é a melhor forma de chegar na prática. Por isso que a transdisciplinariedade é um ponto... Na verdade, a neurociência não está determinando de jeito nada, nenhum. Ela está contribuindo para que o professor possa ter essa visão mais ampla, né? Só para finalizar, assim, porque a gente está com o tempo bem corrido, eu queria te fazer uma pergunta, só que você tocou nessa questão da educação humanizada. Eu queria que você falasse, assim, já né, nesse processo de encerramento da nossa entrevista aqui, como que a neurociência vem para fortalecer, porque existe, principalmente aqui no Brasil, existe um grupo que defende um lado, e outro grupo que defende outro, na verdade parece uma briguinha, mas não era para ter isso, né? Porque, eu queria saber como que a neurociência vem em sentido ou de defesa ou de favoritismo dessa educação humanizada. Mira, a neurociência, temos que pensar uma coisa, a neurociência não é a pílula mágica que vai resolver os problemas do sistema educativo, número 1. A neurociência não vem ditando normas ao sistema educativo, número 2. Número 3, a neurociência não é uma corrente. A educação está cheia de correntes pedagógicas. A neurociência não é uma corrente. A neurociência não abraça nenhuma corrente pedagógica. E a neurociência em si, o que ela vem é dar fundamentos neurobiológicos para que se entenda a aprendizagem, para que você, dentro da sua metodologia, possa ver se existe uma harmonia entre o que você está fazendo na prática e a forma que o cérebro funciona em si. Então, ela não vem nem para construir a metodologia. Se alguém vem falar para vocês, estou vendendo um programa que a metodologia está baseada na neurociência, cuidado. Porque a neurociência não está desenhando a metodologia, né? A neurociência, o que ela está fazendo é criando um espaço de fundamentação científica, porque os nossos sistemas educativos, eles vieram anos tras anos se transformando em função às correntes pedagógicas. E por que as reformas educativas ainda não têm um impacto tão potente? Porque muitas dessas reformas não foram fundamentadas em evidência científica. E o que a gente quer desde a neurociência é construir essa base de evidência científica sólida, com bases neurobiológicas, dizendo, olha aqui como é que funciona esse cérebro que aprende e como é que vocês estão fazendo. Por isso eu gostei muito de uma coisa que você falou hoje. Realmente a neurociência está incomodando o setor educativo, a neurociência educacional incomodando ao setor educativo, porque
muitas das metodologias que estão sendo utilizadas no setor educativo, por exemplo, a metodologia que se usa em muitos países para a alfabetização, está demonstrando que estão torturando o cérebro. E o cérebro tem outras vias mais naturais para chegar na leitura. Então, aí tem que começar esse diálogo compartido. Mas eu acho que, por exemplo, o que vocês estão fazendo é fenomenal. Abrir desde uma rádio esse diálogo, desde o colégio, o que vocês estão fazendo, é isso que a neurociência precisa, educacional, precisa agora, de uma plataforma de despegue, para que a sociedade entenda que a neurociência não vem para abençoar ou amaldiçoar uma corrente pedagógica. A neurociência vá por esse lado de entendimento do ser humano. Ou seja, a neurociência está entendendo o ser humano como é, e ao entender o ser humano como é, definitivamente nossa educação vai ser com um corte muito mais humanista, mas sem cair nas posturas rígidas das correntes que existem dentro do sistema. Ana, com muita pena, né, nós vamos ter que finalizar, mas eu queria que você deixasse, assim, uma fala sua para os educadores. Sabe por quê? Eu acho assim, a neurociências, a palavra em si assusta. Acho que as pessoas pensam que é uma coisa muito distante da possibilidade delas. Hoje no país nós temos cursos de pós-graduação em neurociências. E acho que quando o educador olha e fala assim, não, acho que não é para mim não, eu não vou conseguir. E quando você, né, te conhecendo, conversando com você, estudando um pouquinho sobre o assunto, a gente vê que tudo é possível. Acho que as pessoas precisam buscar e acreditar. E que existe a possibilidade. Né? Não é uma coisa do outro mundo, é desse mundo. Nós conseguimos. Eu queria que você desse essa palavra de incentivo para os educadores. Que eles busquem e acreditem na capacidade deles. Eu acho isso também. E eu penso, eu uso as palavras de Pasteur, eu amo essa frase de Pasteur. Vocês sabem a historial de vida de Pasteur, como é que ele perdeu os filhos dele, açotados pelas enfermidades, e ele foi uma pessoa que dedicou muito da vida dele para isso. Ele dizia, a diferença entre o possível e o impossível está na vontade do ser humano. Então, eu acho que não existe um educador de vocação que não tenha essa vontade transformadora dentro dele. Eu penso que tudo é possível quando você encara essa vontade que você tem, essas possibilidades. Tem que tomar muito cuidado, que tem muito neurocharlatão, e buscar se entender, buscar entender ao ser humano, buscar entender-se a si mesmo. Eu sempre falo que a transformação da educação começa com a transformação do nosso próprio cérebro. Então, eu preciso entender primeiro como funciona meu cérebro, para depois entender como funciona o cérebro dos meus alunos. E eu acho isso. E uma coisa que eu penso muito como o Dalai Lama, independente de correntes religiosas, eu acho que só tem um dia que pertence a gente. O ontem já foi embora. O amanhã, a gente nem sabe do que vai ser. O único dia que pertence a gente é o hoje, aqui e o agora. Então, quando a gente tem que atuar? Hoje, aqui e agora. Então, acho que a gente tem que encontrar essa semente que está dentro de cada um de nós, que existe, é impossível que não exista uma semente de transformação dentro do ser humano, porque nós, como seres humanos, somos aptos para a transformação, viemos preparados geneticamente para uma transformação. Então, é impossível você não encontrar tua semente de transformação e deixar que ela floresça. Eu acho que não tem que ter medo. Eu acho que é um caminho maravilhoso. Eu já estou nele quase 30 anos. É um caminho duro, mas a recompensa é muito forte. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um prazer muito grande ter você na nossa rádio e no nosso colégio.